Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pontos de Ebulição, podcast do Quintessa. Meu nome é Ana, sou sócia, diretora, empreendedora do Quintessa há 10 anos, aceleradora de impacto. E hoje a gente tem dois grandes convidados para começar essa nossa trilha aqui de conteúdo. O podcast, ele vem para ser um espaço de diálogo, de aprendizado, de reflexão sobre inovação sustentável. Então, a gente vai trazer aqui para conversar com a gente pessoas que já têm bastante experiência no campo, no tema, para que a gente possa aprender juntos e continuamente melhorar a nossa prática. Bom, para apresentar vocês quem são os nossos convidados de hoje, a gente está com o Aron Belink. Ele é pesquisador e consultor especialista em sustentabilidade, responsabilidade social corporativa e consumo consciente. É desde 2014 responsável técnico pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o ISE B3, e também atuou na criação da ISO 26000, Norma Internacional de Responsabilidade Social. Estou também aqui com a Carolina Pecorari, executiva de sustentabilidade e ESG na Ultragaz e que já trabalha com a pauta de governança corporativa, sustentabilidade e responsabilidade social há mais de 16 anos, em diferentes empresas e organizações, dentre elas a Ambev, que foi onde a gente se conheceu. Sejam os dois muito bem-vindos também. Obrigado. Obrigada. Estamos aí, inaugurando o espaço. Inaugurando o espaço. Gente, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem de uma forma diferente aqui dessa mini bio formal, contando um pouco mais de quem são vocês. Bom, então eu começo, né, como eu tinha combinado. Eu estou nessa jornada de sustentabilidade já faz muito tempo. Eu sou aquele cara do ecologista de carteirinha, né? A minha carteirinha é velha, de 73, né? E tenho mesmo uma carteirinha assim. Então, assim, na verdade, eu brinco um pouco com isso porque eu, na verdade, vivo isso meio que em tempo integral. Assim, eu não separo muito a minha atuação como um profissional na área de sustentabilidade daquilo que eu faço por vocação, por vontade, né? Então, acho que isso é o meu momento presente, assim, como tem sido há muito tempo. Numa encarnação anterior, eu fui empresário, né? Ainda sou, porque tenho a minha empresa agora de consultoria, mas, assim, até os 40 anos, dos 23 aos 40, eu tive uma fase de trabalhar em empresas familiares. Então, eu já tive um pouco do outro lado do balcão, né? Tanto numa área mais técnica, de engenharia, ar-condicionado, coisas assim, como na área de comunicação. Então, acabei juntando esses dois mundos aí, mas o meu coração e a minha prática, mesmo quando estava na encarnação de empresário, sempre foi muito ligado à sustentabilidade, que na época chamava ecologia, e também democracia, direitos, né? Sempre ligado nessa pauta aí social e ambiental e de justiça. Muito bom. Muito bom, dá pra ver que o episódio já promete. Caru, você? Bom, eu sou advogada de formação, mas há uns anos atrás mudei para sustentabilidade. Eu sou mãe do Pedro e da Laura. E na pandemia comecei um novo esporte que combinava com a minha nova rotina de mãe, né? Então agora eu jogo tênis, já estou até fazendo alguns campeonatos. E adoro cozinhar. E adoro incluir meus filhos. Meu filho de 5 anos quebra ovo como ninguém. Então, também já estou incluindo eles nos meus hobbies. E acho que pelo tema de sustentabilidade também, embora eu tenha feito a transição de carreira um pouco menos tempo, com certeza. Eu sempre me envolvi com esse tema. Então, sempre foi alguma coisa, algum hobby, né? Então, quando eu estava no escritório de advocacia, eu sempre me envolvia com as práticas de conscientização, diminuição de gastos de papel e tudo mais. Aula para terceiro setor, que tinha muito voluntariado. Fiz mestrado fora também no direito e já trabalhava em ONGs. Então, eu sempre arranjei um jeito de estar envolvida com a temática, até que falei, não, agora eu quero trabalhar com isso, vamos mudar, vamos fazer essa transição. Muito bom, muito bom. Feliz de ter você aqui, Caru. Obrigada pelo convite. Bom, gente, o episódio de hoje a gente vai falar sobre impacto positivo, adoção de práticas ESG e o quanto que isso pode ou não dar retorno financeiro. Deve ser uma pergunta que vocês já ouviram também algumas vezes aí nessa trajetória. Sim. E é com ela que a gente vai inaugurar nossos diálogos aqui dentro do podcast. Então, para começar, queria abordar bem num lugar de falar assim, bom, tem várias formas possíveis em gerar impacto positivo, né? A gente pode desde olhar para a atividade principal e mexer ali, né, no core business, do que a empresa faz, seus produtos, serviços,
pode olhar para o impacto positivo na operação, então criar, por exemplo, iniciativas que olham para o relacionamento com a comunidade, até podemos falar aqui de mitigar impacto negativo, né? Olhar para a eficiência energética, por exemplo, na produção. Eu queria que vocês tocassem um pouco nesses exemplos, assim, né? O que são exemplos de iniciativas que as empresas podem adotar para gerar impacto social e ambiental positivo e o quanto que elas podem ou não dar retorno financeiro para a própria empresa. Pode Quer começar? Fica à vontade, como você quiser. Não, vamos trocando figurinhas, assim. Legal. Eu acho que tem uma premissa, assim, né? Que essa curva da relação entre negócio e sustentabilidade, vamos dizer assim, ESG, essas pautas, né? E o impacto positivo, ela vai se sofisticando, né? Então, a gente tem coisas que são muito básicas, muito primárias, que é você cortar desperdícios, você diminuir, melhorar a eficiência, né, no uso de energia, melhor uso de água, uma sucata ela pode ser vendida, ela pode virar um determinado tipo de matéria-prima. Então, tem uma coisa muito básica ali em que, evidentemente, uma prática de sustentabilidade ela vai gerar um tipo de retorno financeiro. Eu acho que a coisa começa a ficar mais complicada, vamos dizer assim, na medida em que você vai avançando nessas questões mais centrais do negócio. Então, vamos dizer assim, em que medida, né, aquele negócio, aquele modelo de trabalho da empresa, ele realmente gera benefícios para a sociedade ou ele gera mais externalidades, né, negativas, né, algum tipo de impacto negativo. E eu acho que nem sempre a gente vai ter aquela fórmula maravilhosa em que determinado tipo de nova prática ela vai ser mais rentável. Né? Eu acho que um exemplo muito óbvio, assim, mas que a gente às vezes esquece, né? Assim, por que uma empresa usa trabalho escravo, né? Ou análogo ao escravo? É porque rende mais. Né? Não é porque o cara é um sádico, é porque ele acha que ele vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais competitivo. E o que impede que a empresa faça isso é a aceitação social e a regulação e a imposição da lei. Então, evidentemente, tem práticas que elas podem gerar mais retorno no curto prazo para o empresário sendo totalmente insustentáveis. Né? Então, eu acho que a gente condicionar a prática de sustentabilidade, a adoção de práticas ESG ao retorno financeiro, ela tem umas armadilhas, porque às vezes você vai deixar de fora coisas que são muito importantes e que não deveriam acontecer, né? Ou fazer coisas que você deveria fazer. Né? Você cria um condicionamento, vamos dizer assim, indevido. Né? Então, só vou fazer se der dinheiro. Então, desculpa, não é mais sustentabilidade no sentido de que está fazendo isso pelo impacto positivo, é porque é um bom negócio para você. Né? Então, assim, acho que essa mística, né, de que a gente só vai operar no business case da sustentabilidade, na convergência entre a estratégia de negócio, a geração do impacto social, a geração do impacto ambiental, ela é um fator limitante. O que não quer dizer que não tenha bons negócios na sustentabilidade e que você possa, sim, fazer bons negócios. Mais do que isso, na medida em que você estende o horizonte, você tem uma visão mais ampla do cenário, né, coisas que eventualmente não fariam sentido do ponto de vista mais imediato, passam a fazer sentido. Então, eu acho que essa convergência, né, entre o interesse da empresa e os benefícios sociais e ambientais que ela pode gerar, ele é maior ou menor conforme a visão da empresa seja mais ou menos ampla. Né? Então, assim, acho que esse é o macro. Né? Eu talvez não tenha concretizado os exemplos que você queria, mas vamos rodando. Né? Daqui a pouco a gente traz uns aí. Daqui a pouco a gente volta. Legal, acho que difícil responder essa pergunta sem falar da grande mudança que a gente está vivendo comportamental de sociedade e de cultura também das organizações, né? A pressão que veio também, a aceleração que veio por conta da pandemia é gigantesca. E as empresas falavam muito de foco no cliente, mas muitas ainda não conseguiam, de fato, focar no cliente. E eu acredito muito que a pandemia e tudo que a gente viveu nos últimos anos acabou obrigando até as empresas a realmente olharem e escutarem genuinamente o cliente. E com isso, abriu um leque muito grande de opções para trabalhar, né? Além de que hoje, ao contrário de que antigamente, não existia a possibilidade, quer dizer, era raro, não vou falar não existia absolutamente, a possibilidade de uma solução de trabalhar, de
criar um produto, de prestar um serviço de forma sustentável, hoje, muitas vezes, você consegue fazer isso de forma mais econômica. Então, o retorno financeiro, na verdade, é meio que imediato, como você falou da transição energética, mas antigamente era inacessível. Por exemplo, operar com energia solar, porque era muito caro. Hoje, os painéis solares são muito mais acessíveis. Então, também vem vindo essa crescente de que soluções sustentáveis são mais em conta, né? Só que você olhando não só para o seu consumidor, não só o foco no cliente, mas todos os stakeholders, e aí quando a gente fala stakeholders, acho que aqui também um pouquinho para a gente desmistificar umas palavras buzzwords, a gente está falando de fornecedor, a gente está falando de franqueado, a gente está falando de colaboradores, funcionários, a gente está falando da comunidade. Então, ouvir todos esses parceiros de negócio fazem com que você perceba que tem oportunidades também, que você pode criar produtos mais sustentáveis, entregar produtos de boa qualidade, mas com menos requintes, que atendam algumas camadas, para que você seja também, permeie todas as camadas da sociedade, né? Então, acho que isso também é legal e tem evoluído. Eu acho que aí, um pouquinho de exemplo bacana, eu vejo, não tem como não falar da Ambev, né? A Aguaama, que é uma oportunidade super legal que eles criaram, onde todo o lucro da venda da Aguaama, ele é revertido para projetos de acesso à água, começou no semiárido e agora está indo para o Brasil todo, para escolas, inclusive. E acho que um outro exemplo que é meio natural de falar é o da Natura também, né? Todo o trabalho que ela tem junto às comunidades, onde vem a maior parte da matéria-prima dos produtos deles, em que há um engajamento da comunidade para que eles usem e explorem as florestas de forma econômica, mantendo as florestas em pé. Então, tem todo um trabalho muito forte com eles, e isso é um trabalho social, é a entrega do produto principal, né? Com um foco também no social, com um foco no impacto positivo. E eu acho que também um outro exemplo que a gente não pode deixar de falar, e aí impacta completamente a Quintessa, são as startups, né? Nas ineficiências ou nas externalidades negativas das empresas, foi uma grande oportunidade para as startups trazerem soluções em que as empresas não iam conseguir virar os seus navios para testar aquela solução. E com isso, estamos criando muitas parcerias junto de startups que criaram e viram que funciona, dá para testar nas empresas e depois criar um negócio grande. E nisso vira parceria, vira contrato comercial, vira investimento. Então, eu acho que aqui tem uma gama muito, muito legal e que não necessariamente, no curto prazo, trará retorno financeiro. Mas no futuro, e até para a existência de todo mundo aqui, perenidade das pessoas, das empresas, é crucial para que a gente comece a operar de forma mais sustentável. Então, acho que tem uma coisa, pode ir comentando assim, né? Claro. Eu acho que o que a Carolina trouxe, é interessante a gente pensar um pouco na questão dos modelos de negócio, né? Então, veja que você falou 3 exemplos, né? O da Aguaama, o da Natura, dos fornecedores e das startups. E aí acho que tem diferenças interessantes na maneira como você desenha o modelo de negócio. Perfeito. Então, assim, por exemplo, o modelo da Aguaama, ele é um modelo muito próximo da filantropia, da responsabilidade, vamos dizer assim, da ação social, no sentido de que, assim, o produto é o mesmo, né? A forma de produzir o produto é a mesma, é tudo igual, né? Exceto que, por uma decisão da empresa, ela vai direcionar a rentabilidade daquilo para determinada finalidade. Então, veja que não é uma coisa que ela está estrutural dentro do ponto de vista do produto, né? Ela é uma ação da empresa com um certo foco, né? A empresa tem um ganho no sentido de que ela está ganhando reputação, está ganhando imagem, está acessando consumidores que eventualmente não acessariam, então achou um modo ali, mas essencialmente a gente está falando... E até isso entra na característica do produto, né? Imagino que tem gente que compre essa água e não outras por ter esse foco, né? Exatamente. Quanto propósito de valor. Então, assim, porque ela está, de uma certa maneira, embutindo ali uma doação, uma destinação de uma renda. Mas veja que o produto em si, o desenho, tudo continua igual. Você fez só um ajuste na destinação do recurso. Quando você fala num modelo ligado à floresta, como você falou da Natura, quer dizer, você tem ali uma coisa que ela começa a mesclar nas duas coisas, no sentido de que, ok, a empresa poderia comprar os produtos, os ativos que ela precisa em outras fontes, mas ela escolheu, né, desenvolver uma linha que está usando o produto de biodiversidade, e com isso ela vai induzir uma cadeia de valor, então você tem assim, um passo a mais na direção de
integrar o aspecto de sustentabilidade no produto, no negócio. Então, né, avança um pouco mais. E quando você fala nas startups operando nas brechas do sistema, aí você está falando de um negócio que ele é criado para endereçar uma ineficiência, ou então é intrínseco aquele negócio Quanto mesmo. mais ele vende, mais impacto ele está gerando na ponta, né? A gente, no case, inclusive, do programa da 100+, que a gente fez com a Ambev, uma das startups, eles trabalham com soluções para economia de água. Sim. Foram em 3 meses, acho que foi 1,5 toneladas de litros de água. E para a startup, ela estava vendendo a solução, né? Quanto mais ela fatura e implementa a solução, mais litros de água está economizando, né? Pois é. Então, fica... e aí você tem essas que vão se criando, né, nesse tipo de situação. Então, é a empresa que trabalha com reforma de habitação de baixa qualidade para fazer as reformas, né? Então, de alta qualidade para baixa renda, né? Exatamente, de alta qualidade para baixa renda, vamos desenvolver essa solução. Ou estamos falando de situações de acesso à saúde, então diminuir o custo de transação no acesso à saúde. Então você tem, né, educação financeira, acesso à educação. Você tem negócios que eles são desenhados para suprir, né, necessidades que existem na sociedade. Então, eu achei legal quando você trouxe esses exemplos, porque realmente eles têm um gradiente aí bem diferente em termos de o que significa ser um negócio, né, com impacto e sustentável em cada um deles. Boa. Ótimo gancho. E acho que é que eu queria mergulhar, né? Porque vocês trouxeram exemplos tão Falando diferentes. Em água, tal. Que vai desde o, né? E a questão da escravidão. Bom, né? Tem uma abordagem moral, independente da história do retorno. E como a gente tá vendo outros que, inclusive, tá no modelo de negócio, né? Então não tem muito esse trade-off, né? Escolher entre um ou outro. E acho que essa é a beleza e a minha aflição quando as pessoas perguntam: mas dá retorno? Eu falo, bom, depende, né? Tem tantas ações diferentes, umas sim, outras não. E eu queria entrar um pouco nesse gancho, assim, da motivação com vocês. Porque o que eu vejo no dia a dia tem muitos extremos, né? Tem desde o pessoal que fala: só vou fazer se der retorno. Isso é uma condição para fazer sentido para a empresa e perdurar no longo prazo. E de um outro lado, o pessoal talvez mais purista que fala: não pode dar retorno. Tá dando retorno, tá vendo? Nem queria gerar impacto assim. Na verdade, tava fazendo aquilo por negócio. Então, assim, tô colocando aqui os dois extremos. Tem também o olhar de motivação de falar: puxa, a empresa pagou imposto, essa a responsabilidade dela, o resto é a responsabilidade do governo, né? E aquelas que acham que não, que a empresa deveria ir além, se responsabilizar pelas condições, por exemplo, né, se está saudável ou não, o dia a dia para os seus fornecedores e por aí. E aí, dentro disso, você vê que tem várias motivações das empresas entrarem na agenda, né? Então, seja num lugar mais de... a gente fala assim, né? Pelo amor, né? Pela dor. Então, assim, seja pelo amor, nessa lógica de falar, bom, ganhei uma consciência maior, tem uma questão moral por trás de que não dá para eu dar certo num contexto que meu redor tá dando errado. Então, não me importa se é minha responsabilidade ou não, eu quero contribuir para isso. E até aqui no parênteses, a gente precisa estar vivo para ter empresa. Então, quando o assunto, né, trazendo mudanças climáticas para a mesa, precisamos estar vivos para poder gerar lucro. Mas esse seria o maior argumento, né? O outro pela dor aqui seria pelo medo de perder, né? Então, falar, puxa, eu vou perder ali consumidores, talentos, investidores, eu preciso me adaptar. E o outro vai mais pela oportunidade de ganhar. Mas eu queria refletir, ouvir um pouco vocês sobre isso, assim, o quanto que vocês acham que o retorno financeiro deveria estar ou não como premissa, condição, ou elemento na hora que a empresa começa a pensar e planejar as suas práticas de sustentabilidade. Posso começar? Vamos lá, eu acho que assim, primeiro, quando eu comecei a fazer a transição, eu fui muito pelo amor, né? E eu vejo um pouco do Aaron falando também, tem muita da paixão e de acreditar. E você, ao mesmo tempo, tem que ter a empatia de entender por que as pessoas pensam no retorno financeiro. E aí, olhando a realidade das empresas, das pessoas que estão há mais tempo nessas empresas, você fala, puxa, sempre foi. E qual que é o retorno financeiro disso? Que resultado que você gerou no último ano? Sendo cobrado pelos investidores, sendo cobrado pelos superiores, do tipo, e aí? E às vezes perdendo o seu emprego, porque não conseguiu salvar uma empresa em um ano, né? Quantos exemplos nós temos disso? Então, acho que também é um papel das pessoas que estão nessa posição de mudar o jeito, mudar a forma de atuar, de ter a empatia com essas pessoas e usar os argumentos para mostrar, veja bem,
agora não tem um resultado financeiro, você não vai ter o retorno, mas esse é o certo a fazer. Esse daqui você tá plantando agora para colher lá no futuro, como você falou, para estar vivo, para ter empresa ainda. Então, também tem que ter essa empatia. E o lucro não é um patinho feio, pelo amor de Deus, né? As empresas estão aqui, elas têm que pagar os seus funcionários corretamente, com todos os impostos, tem que garantir, né, zero, né, o mínimo de impacto na comunidade, isso tem um custo, e se você não tem um produto que gera, né, um serviço que gera lucro, você também não consegue fazer as coisas. Não dá para também ficar no 0 a 0. Então, a mudança das empresas hoje em dia está muito nessa linha de, além de pagar bem cadeia de fornecedor, tem todos aqueles stakeholders que eu comentei. Então, a linha de raciocínio tem que ser um pouco essa de, tá bom, agora pode não custar, mas não ter retorno, mas depois, e de perdurar ali. E aí, algumas coisas que são curiosas também antes a gente só olhava para dentro de casa, a maioria das empresas. Então, assim, isso é custo. Eu vou ser mais eficiente na água porque é custo. Eu vou ser mais eficiente na energia porque é custo. E hoje o recurso está acabando. Se você não toma conta, é o da dor, né? Eu acho que... Então, não existe uma resposta. Você só pode seguir porque é o certo. Você só pode seguir porque não pode ter o lucro. Você só pode seguir porque vai dar retorno. É uma conjuntura. Acho que é um pouquinho também dos modelos de negócio que nós comentamos, né? E eu acho que o bacana também, ao comentar, né, isso com as pessoas, eu vou dar até um exemplo vivo que eu estou vivendo agora. Assim que eu mudei, a Ultragaz mudou a regra interna, onde todas as frotas leves passam a ser abastecidas com etanol. É economicamente mais viável? Não é. Às vezes vai ser mais caro, porque nem sempre o etanol, em termos de performance, tá, né, fica no 0 a 0. Mas é o certo a ser feito, porque tem um impacto considerável nas nossas emissões de escopo 1, né, as emissões de gases de efeito estufa de escopo 1. Então, muitas das vezes pode haver questionamento, mas uma vez que você explica o porquê e que é isso que a gente acredita, a empresa acredita, estamos mudando a forma como nós atuamos, vocês não têm ideia, a adesão está maravilhosa, e a gente está falando de 4, 5 meses. Então, você também tem que explicar o porquê. Eu acho que você tem que ter empatia de quem está ouvindo ali do outro lado. Eu estou trazendo outras ideias ali para dentro da empresa, e às vezes você fala assim, tá, mas isso é muito caro, isso daqui não faz sentido. Eu falei assim, não faz sentido agora. Não faz sentido porque você está pilotando, né? Então, de fato, é muito caro, eventualmente, isso. Mas e se você pensar na escala? E se você pensar no impacto que você vai ter disso? E quando começar a precificar o carbono? Entendeu? Assim, você tem que ter o pensamento. E as empresas estão agora olhando o seu plano estratégico com muito mais anos do que antigamente. Antes, sua meta é daqui a 1 ano, a gente vai ver daqui 5 anos, no máximo 10 anos, que eu via muitas pessoas falando. Agora a gente já está em planos de 15, 20 anos, onde a gente vai querer chegar, né? Então, acho que é uma mudança de comportamento, não é trivial para quem está há muito tempo sendo pressionado para entregar resultados imediatos, né? Eu acho que acho que concordando com você, acho que no macro, acho que tem algumas coisas que é legal a gente poder pensar um pouco em termos dos diferentes modelos de negócio, né? Como você estava falando, mas aí no sentido agora da geração do resultado, do que é resultado, né? E quem fica com ele, né? Acho que esse é um ponto importante no que a gente está dizendo. Então, acho que eu basicamente vejo 3 grandes tipos, assim, né? Acho que tem um tipo ideal, vamos dizer assim, que é aquela coisa da ONG com a filantropia. Então, assim, né? Então você tem um negócio que ele existe porque ele quer gerar um bem para o mundo e ele quer que alguém que tenha recurso sobrando direcione recurso para essa necessidade e você vai atender essa necessidade do mundo porque você gosta de trabalhar nisso. Então, você cria uma ONG e você capta recursos para essa ONG e desenvolve isso. Esse é vamos dizer assim, um tipo extremo, né? Então, o tipo extremo da ONG. Você tem um outro tipo, né, da empresa tradicional, vamos dizer assim, e também, vamos dizer assim, da grande empresa, das que estão muito estabelecidas, em que você tem uma expectativa de geração de resultado apropriável pelo acionista, né? Ou seja, eu quero maximizar o lucro que eu distribuo, né, para o acionista, porque isso me coloca no mercado, e você está sujeito, como empresa, às expectativas, aos benchmarks do que remunera o capital. Então, assim, você tem uma premissa ali de produzir o máximo retorno com o menor risco, né, no menor prazo possível, e entregar aquilo com uma perenidade, ok, e tal, mas, assim, tem que entregar, né, e a premissa, né, o principal é essa tua competitividade e a sua capacidade de gerar resultado com baixo risco, tal.
E no meio do caminho, você começa a ter coisas que procuram dosar entre um e outro, né? Então, assim, vamos pensar que não dá para ser uma ONG que eu dependo de outro estar direcionando recurso para mim, mas eu também não faço questão de estar indo atrás do capital mais mainstream, que ele quer só um certo tipo de remuneração. E aí nascem esses negócios sociais, ou os negócios que, de uma certa maneira, estão querendo, assim, ok, gerar valor, gerar lucro, gerar uma certa margem, mas não necessariamente essa margem vai ser competitiva em termos de maximizar, de disputar com outras fontes, né, que não sustentáveis de recursos de renda no mercado. Então, eu acho que dentro desses três grandes modelos, né, esses três grandes tipos, a diferença, né, onde eu acho que é o X da questão, é você entender qual é a remuneração do capital, do dinheiro investido, que é considerada aceitável ou desejável. E mais do que isso, né, acho que tem essa dosagem, mas tem uma coisa que ela talvez seja mais radical ainda, que é o sentido nos dilemas para que lado você pende. Né? Então, assim, ok, eu tenho aqui uma situação em que a decisão A, ela vai preservar o lucro dentro de uma certa margem, mas vai diminuir o impacto, ou não vai atingir um certo impacto, ou o contrário, não, eu vou diminuir a minha lucratividade, a remuneração do capital, mas eu vou garantir que o impacto que eu quero preservar, eu quero gerar, seja gerado. Né? E aí onde eu acho que está a diferença qualitativa entre um negócio de impacto e um negócio tradicional que também gera impacto positivo. Né? Então, acho que essa decisão, o que prevalece na hora de você acertar os seus dilemas, é o que faz a diferença entre um e outro. Né? E aí, aquela coisa assim, o que define um negócio de impacto, né? Até agora, ninguém conseguiu achar uma definição que escape da ideia da intencionalidade. Né? Ele tem a intenção de gerar impacto positivo. E é onde eu acho que eu sempre brinco com as palavras, né, no sentido de, assim, uma coisa é o negócio de impacto, outra coisa é o impacto dos negócios. Né? Ou seja, o impacto dos negócios serve para todo mundo, para o mainstream também. E aí, ok, eu vou medir, vou acompanhar, saber qual é, mas ele é um negócio tradicional onde tem uma prevalência da ideia de ser um negócio. Já num negócio de impacto, o impacto vem primeiro. Né? E aí faz a diferença na qualidade entre uma coisa e outra. Legal. Eu gosto muito do que a gente está conversando aqui, porque acho que a gente tem esse vício mental, né, de querer uma resposta pronta, né? Então é isso ou aquilo, o que é o certo, o que é o errado. E acho que a gente está discutindo aqui não dá para fugir desse lugar de reflexão, né? E de cada um trazer sua própria régua moral, talvez, né? De falar, bom, que tipo de empresa eu quero ter, né? Nas minhas crenças, né? Como você falou, que tipo de retorno eu me proponho a gerar e o quanto que eu também troco ali, né? E jogo com o curto e longo prazo das minhas decisões. Então, gosto disso porque quando você fala, bom, né? Talvez o etanol tivesse mais caro e eu vou deixar de fazer? Depende, acho que cada empresa também tem todo um campo filosófico, assim, que às vezes a gente esquece, mas que acho que de fato ele embasa essa discussão. E aí eu queria pegar essa questão da temporalidade, assim, para ouvir vocês, porque acho que dentro dessa discussão que a gente está tendo de retorno e geração de impacto, eu gosto muito de um artigo do Raj Sisodia, que é um dos cofundadores do movimento do capitalismo consciente. E que ele fez um estudo comparando, não vou aqui me aprofundar nos dados, mas ele fez um estudo onde ele comparou um grupo de empresas que tinham ações publicamente, né, na Bolsa. Então, um grupo de empresas que ele considerava alinhadas à visão do capitalismo consciente, né, com práticas mais humanas, comparou com outro grupo com as outras empresas que estão ali listadas, o S&P 500 Index, mas só para dar aqui a referência do que está por trás. E aí ele comparou ali dos anos de 96 a 2011. E o que ele vê no fim da pesquisa é que as empresas que, né, tinham esse alinhamento com o capitalismo consciente tiveram um valor de performance 10,5, né, 10 vezes a mais do que o outro grupo. E aí ele traz essa visão de que falar, bom, né, a filosofia deles por trás é que deveria fazer isso por querência, porque acredito, porque é o correto. Mas isso também dá retorno, pensando que se eu estou fidelizando talentos, fidelizando clientes, sendo melhor recebido pelas comunidades, fidelizando meus fornecedores e que isso no tempo traz retorno. E eu acho que é muito legal isso que ele traz, que para mim é o impacto tangível e financeiro
do que, na minha visão até, né, o capitalismo consciente traz muito de uma filosofia, de uma nova forma de fazer negócios, né? Curiosa para ouvir vocês, assim, como que vocês enxergam, assim, esse estudo, ou como que vocês conectam isso com o que a gente tá falando aqui. Eu ia até complementar a fala do Aaron com isso mesmo, que na verdade a gente não pode só olhar o financeiro, né? Porque justamente tem outros ganhos indiretos, que é a reputação, que é o engajamento justamente da cadeia. As pessoas querem trabalhar com você, elas vão ter meios de trabalhar com você, vão dar eventualmente, aí pensando no financeiro, descontos, porque querem fazer parte dessa iniciativa, desse produto, desse serviço, desse seu, né, do ecossistema que você faz parte. Então, acho que os ganhos têm que ser muito. A gente tem que olhar muito mais para os ganhos como um todo, os ganhos sistêmicos e não só os financeiros. Eu acho também com essa força que veio o tema ESG, né? Todas essas frentes, não dá para olhar só um lado da moeda. Tem que olhar todos os impactos que você gera e todos os seus relacionamentos. Então, hoje a gente fala-se muito assim: vem uma pressão muito grande dos investidores para fazer o certo. Mas assim, pensa, não é só o seu investidor, não é só o seu dono. É o investidor do banco, é o investidor do seu cliente, é o investidor do seu fornecedor. Eu tenho visto uma crescente de demandas do tipo, o que vocês estão fazendo para isso? Me conta um pouco, preenche esse formulário. Quais são as iniciativas? Quais são a sua visão ESG, sustentabilidade? Então, é um trabalho que, na verdade, está vindo de todos os lados. E é o certo a ser feito. E as pessoas já entenderem isso. As empresas que não estiverem fazendo isso, elas não vão existir, literalmente. Porque não vai ter financiamento, não vai ter investimento, não vai ter cliente. Porque está todo mundo assim... Tudo bem que tem algumas questões sobre essa geração Z, né? No exemplo do Shein, que fala assim, gente, poxa, tá todo mundo preocupado em consumo consciente, mas olha a quantidade de consumo que estão tendo. Mas aí é um capítulo à parte que a gente não vai discutir aqui. Mas eu acho que é interessante olhar dessa forma, como um todo, e ver que sim, tem retornos de outras maneiras. Tem como oferir retorno de outras formas. Não somente o financeiro e o curto, né? Porque muita coisa do que a gente está plantando agora, a gente vai colher lá mais para frente. É isso, acredito, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é um pouco indo nessa mesma direção, é coisa do business case, né, que eu estava comentando no começo. Ou seja, existe um lugar, né, onde você tem uma intersecção entre a geração de impacto positivo ambiental e social e o interesse do negócio, a visão estratégica, né? Esse lugar é o business case da sustentabilidade, e é onde mora o ESG. Uhum. Né? O ESG mora bem ali, nessa intersecção. E essa intersecção pode ser maior ou menor, conforme a visão de negócio seja mais ou menos ampliada. Então, né, uma empresa que tem uma visão de curto prazo e num resultado mais estreito, em coisas muito imediatas, ela vai ter uma intersecção pequenininha. Né? O business case de sustentabilidade dela é economizar água, energia e vender a sucata. Tá certo? Assim, é bem estreitinho. Né? Uma outra empresa não, ela vai ter uma visão mais ampliada em que ela pensa em 10, 15 anos para frente, ela pensa no acesso ao capital, ela pensa no acesso ao talento, ela tem uma visão, né, bem ampla, vamos dizer assim, no tempo e nas conexões, e com isso ela aumenta muito o espaço para o seu ESG, vamos dizer assim, e ela começa portanto, ter uma visão muito mais próxima, muito mais ampliada de sustentabilidade. Então, acho que isso é legal a gente pensar que é uma coisa elástica, né? E ela depende essencialmente da visão estratégica da empresa em termos de sofisticação, tempo e amplitude. Agora, tudo isso ainda a gente está falando do espaço do ESG, que é onde mora a convergência de interesses. Eu posso ter interesses mais ou menos estreitos, mas é interesse. Existe uma coisa fora disso. Né? Existe uma parte da sustentabilidade, das expectativas das empresas, que estão fora dessa área, por mais bacana que ela seja. Aaron, você já deu o gancho para a pergunta que eu ia te fazer. Então, pode emendar, que eu ia levar exatamente por aí. Você já falou bastante, né, sobre esse tema, de esse risco da gente trocar, né, a agenda de sustentabilidade, a agenda de desenvolvimento sustentável pela agenda SG. Então, pode seguir nesse assunto que é aí que eu queria mergulhar com você mesmo. Estava chegando aí, então, exatamente. Porque o que acontece? Isso que está fora, né, desse espaço é aquela coisa em que, por um imperativo, seja ético, né, seja por um imperativo sistêmico, né, pensando que o planeta tem que estar aí em condições de suportar a nossa atividade,
ele precisa ser feito de qualquer jeito, né? Isso precisa acontecer. E aí eu acho que tem uma questão que é vamos dizer assim, qual é o papel das empresas nisso que está fora do business case? Né? Então, assim, existe um papel das empresas no sentido delas serem artefatos de criação de valor, de inovação, de criatividade, né? Que elas, se espera que elas contribuam, mesmo que isso não esteja no seu negócio imediatamente, porque veja a pandemia, né? Para pegar um exemplo óbvio. Assim, o quanto as empresas se mobilizaram para fazer coisas fora da sua estratégia de negócio, porque precisava botar o mundo em ordem, pelo amor de Deus, isso precisa funcionar. Né? Então você teve um monte de recursos disponibilizados, seja como doação, seja como logística, seja como inteligência, né? Um monte de recursos para combater uma coisa. E é aquela coisa assim, o aquecimento global, ele é uma pandemia ao cubo, ou a 10ª potência, só que em câmera lenta. Né? E aí ninguém enxerga isso. E a gente vai caminhando pro buraco, só que assim, devagarinho e tal, mas, é a mesma coisa, né? Só que é em câmera lenta, né? E é muito maior. Então, assim, essa desconsiderar a agenda da sustentabilidade, né, como uma agenda macro, né, e uma agenda que aí tem um problema na palavra sustentabilidade, que muita gente entende sustentabilidade de uma maneira limitada ao ambiental. E não é isso, pelo amor de Deus. Estou falando de sustentabilidade no sentido, né, amplo da palavra, que significa, né, ter condições de se manter o sistema indefinidamente, provendo para todo mundo que depende dele, né, sejam eles as pessoas, sejam eles os outros seres vivos. Então, assim, dentro dessa ideia de sustentabilidade macro, tem expectativas em relação ao que as empresas precisam fazer, que não estão no business case e que continuam sendo necessárias e importantes de ser feitas. A tradução mais próxima disso, né, atualmente, são os ODS. Né? E aí tem uma coisa que é interessante a gente prestar atenção, que os ODS têm uma dimensão coletiva, evidente, e tem uma dimensão de escala, né, em termos de magnitude das transformações e de tempo das transformações. Agenda 2030, daqui a 8 anos, né, eu pessoalmente acho que a gente não vai atingir metade daquilo em 8 anos, mas se a gente atingir até 2050, aí já está razoável. Mas, assim, não dá para passar muito disso, né? E é muito grande. Né? Então, assim, essa dimensão ela não pode ser esquecida. Então, a minha preocupação com o ESG, eu não sou contra o ESG de jeito nenhum, acho o ESG ótimo. Né? Mas, assim, vamos entender que não substitui, né, sustentabilidade. Tem um monte de coisa que está fora do business case e que não pode ser esquecida. Perfeito. E acho que compõe essas várias lentes que a gente está falando, né? No fim, tem várias... À medida que você muda a lente, que como você aborda o assunto, a resposta vai mudando junto, né? Até a gente estava falando de água antes, falou assim, ai, nossa, então... A gente tem um projeto lá com a Ambev, né? Que a gente olha para a questão das bacias hidrográficas e tal. Ah, mas agora, então, a Ambev é do bem? Primeiro que eu odeio esses, né? Do bem e do mal. Qual o nome que você quer dar, porque não acho que agrega muita discussão. Mas tem um outro olhar também, né? Você fala, pô, a empresa depende super de água, né? Como insumo, como matéria-prima. Não tem a ver com se importar comprar fora. Você pode olhar pela lente egoísta ou pela lente altruísta, o resultado dá o mesmo. Importa cuidar da água, né? Sim. E eu acho que quando você traz essa questão dos ODS também tem tudo a ver com essa expansão do olhar, né? Porque se você for olhar condições de trabalho, mesmo questões humanas, afeta a produtividade, né? Você não consegue estar trabalhando super bem e gerando super resultados sem ir na sua casa passando fome. Então, né, acho que tem a ver, passa por esse olhar mais integral, assim, dos assuntos. E aí, cara, eu queria te devolver essa discussão com um gancho pra você contar um pouco dessa experiência agora dentro da Ultragaz, né? Eu sei que vocês revisitaram a matriz de materialidade, olharam também a parte de novos negócios. E aí, na prática, o quanto que essa questão da composição do retorno financeiro entrou ou não como uma lente? Como foi esse processo? É um processo muito interessante, para ser sincera. Quando eu cheguei, já tinham feito, né, todo o desenho da matriz, já tinham rodado a matriz, já tinham desenhado quais eram as principais metas e qual é a estratégia ESG sustentabilidade, que eu também falei isso. Falei, gente, não é só ESG, é sustentabilidade. E aí, só fazendo um gancho, antes de ir mais direto sobre esse ponto, é curioso quando a gente fala de água.
porque as pessoas pensam que é exatamente essa dicotomia. Ou é porque você é do bem, altruísta, ou é porque você depende. E eu já ouvi pessoas assim, mas por que vocês estão olhando a água? A sua empresa não é uma empresa, né, que usa muita água. Eu ia falar em inglês, mas estou tentando não usar tantos termos em inglês. Vocês não são tão dependentes de água. Eu falei assim, não interessa, gente, a água é, assim, essencial. Se a gente não tiver água, ninguém tá aqui. Né? Eu acho que é engraçado isso, assim, mas por que na matriz de materialidade apareceu isso? Eu falei assim, porque vai aparecer em todas, né? Às vezes vai aparecer mais ali no canto direito, extremo, às vezes vai aparecer um pouquinho mais para cá, mas sempre vai estar próximo né, das prioridades, porque a gente precisa, todo mundo precisa atuar. Então, enfim, voltando aqui falando da matriz, muitas das iniciativas não têm a ver com retorno financeiro. Nós dividimos em 4 energias, basicamente, né? Então, a energia para inovar, onde a gente fala tanto de cadeia de valor quanto para inovações, então novos produtos trazendo menos impacto, potencialmente mais impacto positivo, menos impacto negativo. Tem a energia humana, que aí a gente está falando basicamente de todo o segurança, saúde integral, colaboradores, treinamentos, né? Investir em treinamentos para crescimento de carreira e, logicamente, inclusão e diversidade. A energia cidadã, que é uma fortaleza muito grande da Ultragaz, né? Há muitos anos trabalha com a comunidade, desenvolvendo diversas atividades para a comunidade. Agora a gente estava com um foco um pouco maior para educação, né? Para crianças, jovens e também para mulheres empreendedoras, para desenvolvimento de empreendedorismo feminino. Então, tem outras ações sociais, mas o grande foco agora são essas 2 frentes. E tem a energia ética, que nada mais é toda a parte de governança, compliance, impostos, e toda essa visão também de diversidade nas camadas, né, hierárquicas. Enfim, e tem funcionado super bem. Eu acho que a comunicação tem sido muito fluida. Tudo que a gente comunica, a gente usa muito aquele workplace, que é o Facebook interno. Então, as comunicações são feitas muito por lá. Então, a gente sempre conecta. Essa iniciativa está conectada com isso. Porque, é como eu falei no início, né? É uma mudança de cultura. É um novo, né? É uma nova estratégia que você tem que disseminar nas pessoas que estão ali na decisão e que participaram de toda essa construção. E as pessoas que estão ali na ponta, que estão junto com o nosso consumidor, né? Junto com as revendas, os clientes. E precisam estar falando a mesma língua, né? Então, é um processo. Haroldo, vou voltar para você. Eu queria te ouvir muito nesse lugar como quem coordena o Easy. E até acho que se tiver alguém ouvindo a gente que não conhece, é legal explicar um pouco o que é. Mas eu queria que você trouxesse um pouco o que você tem visto, assim, dentro dessa jornada. Assim, meio, quais os caminhos que as empresas mais têm percorrido, onde que elas têm cada vez melhor pontuado, quanto que o próprio Easy tem ajudado elas dentro dessa jornada, né? Pensando nessa evolução para se tornarem mais sustentáveis. Ok. Uma coisa importante, assim, sempre que a gente fala do Easy, né? Eu sempre sou muito cuidadoso, porque o Easy é da B3, né? O Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, é uma iniciativa institucional e eu sou um mero colaborador, né? Que ajudo, por meio da ABC Associados, que é a minha consultoria hoje, antes pelo GVSS, no processo de seleção das empresas para carteira. Né? Então, assim, eu não falo institucionalmente em nome do Easy, nem da B3, é super importante, né, colocar esse disclaimer assim. Vendo de onde eu vejo, né, tendo acompanhando esse processo, né, desde que o Easy nasceu, eu acompanhei lá no comecinho. Eu acho que a gente percebe nas empresas uma ampliação mesmo do horizonte. Né? A gente tem mais empresas participando, né? Acho que a B3 tem tido um trabalho super interessante em termos de fomentar a participação no Easy, dar mais transparência aos resultados, né? Para as empresas poderem conhecer o desempenho de cada uma. Então, acho que ele funciona muito bem como uma ferramenta de, vamos dizer assim, definição de agenda. Né? Então, se você pegar o primeiro questionário do Easy lá de 2005, né? E olhar o questionário de hoje, né? De 2022, assim, dá pena da gente lá atrás, né? Assim, puxa vida, como era simplesinho. Acho que assim, o Easy, ele reflete muito bem o crescimento e a sofisticação da agenda, né, ao longo desses mais de 15 anos, né, 17 anos que a gente está acompanhando isso. Então, eu acho que um dos grandes méritos aí dessa iniciativa
É exatamente ela ter se mantido ao longo de tanto tempo e ela ter se atualizado continuamente. Né? Então, acho que se atualiza e, ao se atualizar, ela, vamos dizer assim, puxa a barra para cima. Né? Então, assim, teve uma vez que, numa entrevista que eu dei, eu comentei assim, usaram como manchete, assim, as empresas nunca vão tirar 10 no Easy. Né? Porque é verdade, assim, no dia que ele for feito para alguém tirar 10, ele está defasado. A gente subiu um pouco a barra. A gente subiu um pouco a barra. Então, assim, ele é feito para não tirar 10. Se tirar 10, está errado. Né? Assim, a gente tem que estar avançando porque nós temos um nível de ambição maior. E onde você tem visto as empresas melhor pontuarem e pior pontuarem, assim? Tendo uma visão mais macro, assim? Eu acho que Bom, para quem quiser ter uma visão mais focalizada, né, eu recomendo o ESG Workspace, né, que é uma plataforma que existe desde o começo desse ano aqui, super recente, onde tem todos os detalhes de todas as empresas que participaram. É bem legal. Né? Recomendo muito, assim, é uma iniciativa da B3 que está lá para quem quiser ver. Falando assim, olhando um pouco mais assim no macro, né? Acho que tem talvez onde tem mais desafio é quando a gente fala em modelos de negócio e revisão dos fundamentos da empresa e do negócio. Acho que esse é um dos maiores desafios. A integração com a atividade principal delas. A revisão da atividade principal à luz das questões de sustentabilidade. Então, assim, é até difícil perguntar isso, a gente está aprendendo a perguntar, a puxar os indicadores para esse tipo de coisa, mas, essencialmente, o que a gente está querendo saber das empresas é se elas, de fato, revisaram o seu modelo de negócio e o seu portfólio, pensando em externalidades positivas e negativas e pensando numa agenda de longo prazo. Né? Esse é certamente é a área em que a gente tem mais desafios aí, as empresas elas estão começando a engatinhar. A área de diversidade cresceu muito, né? A dedicação das empresas ainda tem muito a avançar, mas é uma área que cresceu bastante. E uma área que ela é complexa de ser trabalhada, tal, mas que a gente ainda vê bastante, é a questão da incorporação dos ODS, dessa agenda mais macro, porque exatamente é muito difícil a gente discutir ali essa questão de fundo que a gente estava falando sobre o que está no business case e o que não está no business case por meio de perguntas de múltipla escolha. Então, assim, a gente vai, né, tentando ali acertar o caminho, mas está indo bem. Muito bom, muito bom. Eu dou muito valor desses frames, né? Porque, querendo ou não, como você falou, vai setando a barra. E eu acho que tem toda uma questão por trás. A gente tá falando do retorno. No retorno aqui a gente falou um pouco depende também do que você coloca na conta, né? Uma vez eu participei de uma conversa que a gente estava discutindo sobre moda sustentável. E aí né, tem essa, né, digamos, mito ou verdade, ou que se diz muito, puxa, mas os itens, as peças, né, quando você olha para moda sustentável são muito mais caros e tal. E na roda tava uma empreendedora de uma marca. E ela falou, peraí, gente, essa conversa aqui tá muito distorcida. Você pega a minha peça, onde eu olho para o insumo, né, a tintura ela é orgânica, eu olho para a destinação do resíduo, eu remunero bem e tal. É X reais. Você quer comparar com uma outra empresa que trabalha na escravidão na cadeia dela, que tá pegando, né, o resíduo da tintura, tá jogando no rio e tal. E aí você fala que ela é mais barata? Onde você colocou a conta? Toda a externalidade negativa que ela tá gerando e a minha, né? A sua conta não tá somando 100% que deveria estar nessa conta, dessa soma. Então, o Mário... E aí você mencionou da externalidade, eu falei, puxa, acho que quando a gente fala de retorno financeiro, é uma grande distorção não colocar a externalidade na conta. Então, porque aí onde você tem incentivo a não ser correto, exato. Porque não, né, esse prejuízo aí vira coletivo. Exato, né? O ganho fica privado, mas o prejuízo fica coletivo. Então, o Mário Monzoni, lá do GVSAS, ele sempre tem uma máxima ali que ele repete, que acho que é super boa, de que, assim, não é a sustentabilidade que é cara, a insustentabilidade é que é barata. Perfeito. Né? Então, assim, porque falta precificar. É isso. Você não precifica o prejuízo coletivo, tem que precificar, né? Aquilo que você está externalizando para a sociedade e que, como você falou agora, né, Carolina, e quando cobrarem o carbono? Né? E quando Exato. A água fica cara? E quando eu não conseguir reter talentos? Né? Então, assim, tem um monte de coisas que elas vão custar caro e que elas poderiam e deveriam ser internalizadas. E aí é um pouco da crueldade, né, que a gente tem do ponto de vista do negócio, que, vamos dizer assim,
a pressão no sentido contrário, vindo inclusive da sociedade e do governo e dos políticos, é muito grande. Né? Só a gente vê o que está acontecendo agora aqui no Brasil, em que o grande chance, né, de popularidade tem a ver com reduzir preço de combustível fóssil. Né? Assim, né, é exatamente o contrário. O combustível fóssil deveria custar mais caro por um monte de motivos, e isso acho que é só uma amostra. Né? Assim, quando a gente estava na construção da ISO 26000, tinha vários stakeholders, era uma briga danada lá, do mundo inteiro, e tinha um representante de associações de consumidores da Índia que ele brigava muito ali e dizia assim, olha, se essas coisas todas significarem que os produtos vão ficar mais caros para os consumidores pobres, eu sou contra. Assim, mas tem coisas que são caras e elas deveriam refletir, assim, não adianta eu fazer uma coisa baratinha, uma roupa baratinha para poder todo mundo comprar roupa baratinho, se eu estou do outro lado, né, gerando um problema do meio ambiente, e pior do que isso, se eu estou tentando remediar por meio de um consumo insustentável, uma inequidade na distribuição de renda que é absurda, né, e uma compulsão ao consumo que é colocado no sentido oposto. Então, desculpa, para resolver o problema do consumidor, não é vender uma coisa insustentável baratinho para não saber quanto ela custa de verdade. Você tem que fazer isso dando melhor remuneração para as pessoas, distribuindo renda melhor e trabalhando com um consumo que seja consciente, tanto quanto é possível o consumo ser consciente, ou pelo menos não compulsivo. Então, assim, mas vai fazer essa argumentação na esfera pública, discutir é muito difícil. Eu acho que é uma ótima reflexão, né? Porque senão você cai nesse modelo mental e fala assim, bom, então ele precisa ser muito barato para ser acessível. Então talvez é um produto, pode ser mais frágil, que dura menos, mas aí vira resíduo mais cedo e eu tenho que remunerar mal. Então, toda uma distorção que a gente vai criando no sistema, olhando pela acessibilidade, sendo que se você troca a lente ali de uma forma mais ampla, poxa, era melhor você ter remunerado melhor, que aquilo perdurasse, e talvez ele fosse mais caro, mas aí tem o subsídio dos outros atores também, né? Que ou distribuição de renda, de uma maneira. E aí é o ponto do papel do Estado. Então, assim, né, você falou agora muito de regulação de Estado, porque, assim, como é que uma externalidade é internalizada? Não é porque alguém quer. Ninguém quer internalizar coisa nenhuma. Né? Assim, é porque você criou uma condição social e ou legal que faz com que aquilo tenha que ser internalizado, que nem a escravidão. O cara vai internalizar o custo de não ter escravos na marra, não é porque só porque alguns eticamente pensariam isso, mas teria, né? Assim como tem quem eventualmente está querendo emprestar dinheiro a 100% ao ano para pegar Auxílio Brasil. Ô, Caru, eu queria pegar o gancho. A gente já tá chegando no final, dá vontade de ir embora nessa conversa, né? Mas vou trazer aqui, já nos encaminhamentos finais, que eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua vivência. Seja na Ambev, seja na Ultragaz, ao trazer a agenda de sustentabilidade, né, a nova matriz que vocês realizaram, as metas em si, como que é essa recepção, como foi ou tende a ser, né? O que essa vivência com o público interno tem te mostrado sobre como as pessoas enxergam essa agenda, né? O quanto vem, puxa, o povo lá, né, da ecologia, ali o pessoal que curte abraçar a árvore, o quanto que ainda tem esse estigma, ou não, as pessoas falam, puxa, finalmente isso veio e estava atrasado, se elas conseguem relacionar com essa agenda de negócio ou não. Então, um pouco do que você tem sentido, assim, na prática. Claro. Eu acho que, assim, eu falo de experiência de duas empresas. Desculpa, Caru, só um parênteses pra te dar esse gancho também. Claro. Porque acho que uma coisa que você mencionou antes é a conexão de tudo que a gente tá falando com a cultura da empresa, né? A gente tem muito essa aflição, assim, né? De quando a gente fala de SG, virar aquele checklist, né? Então, fiz isso, olha aqui, agora eu sou tal coisa, né? Sou do bem. E muito nessa crença de que é uma forma de operar. E não tem como você mexer numa forma de operar sem tocar em cultura. Exato. Então, acho que é esse gancho também maior que eu queria te dar, assim. Como que é... Não só como as pessoas têm recebido, mas como tem sido conseguir trazer isso pro dia a dia e pra vivência, pra elas também trocarem sua prática, assim. Claro, eu acho que... Primeiro que eu trabalhei em duas empresas em momentos muito diferentes, né? Falando de sustentabilidade e ESG. O que eu vi que é comum nas duas é que as pessoas têm muita vontade de se envolver. Então, não só eu que fiz a transição de carreira, mas muita gente fala assim, cara, pode não ser
meu trabalho principal, mas eu quero me envolver num projeto. Então, assim, as pessoas têm muito essa vontade de se envolver. E eu acho que a gente tem que... O meu trabalho, grande parte do tempo, é desmistificar alguns conceitos e naturalizar outros, né? Então, assim, eu tenho várias rodas de conversa com os mercados, né? A gente divide as operações em mercados, enfim. Agora, hoje, na Ultragaz. E aí, a gente vai falando o que é ESG, o que é a sustentabilidade, por que é importante. A questão dos soft skills, né? Das habilidades. Então, a questão da vulnerabilidade, de não necessariamente você exigir do seu funcionário o tempo inteiro estar no melhor de si. Poxa, você parou para pensar que tem alguma coisa, algum diagnóstico difícil dele mesmo? Ou de alguém da família? E aí as pessoas vão, sabe? É muito gostoso de ver, assim. As pessoas vão acalmando à medida que você vai conversando. Vão se tornando mais humanas e menos máquinas. Exatamente. Isso é tão rico, essa troca. Toda vez que eu termino essas conversas, eu falo assim, nossa, que dia maravilhoso. Porque aí as pessoas falam, puxa, sabe o que você falou? Eu já tô fazendo isso aqui no meu negócio. Será que eu posso te conectar? Será que não vale a pena a gente tentar replicar para as outras bases? Porque as pessoas gostam do tema, mas elas às vezes acham que não é possível de trabalhar com o tema no que elas fazem no dia a dia. E, na verdade, todos os temas estão envolvidos, seja né, operação ecoeficiente, seja a questão mais social, né, a questão da diversidade e inclusão, enfim, de saúde integral. Então, a gente consegue desmistificar e fazer uma comunicação mais assertiva, e aí todo mundo entra na dança. Lógico que tem alguns que são mais, não, ESG tá na moda, né? Só vem com, tem mais, isso daqui é ESG. Quando você vê, não tem nada de ESG, mas legal, vamos tentar fazer de algum jeito. A gente também não procura, né? Eu e meu time, a gente não procura não, isso daqui não é. Não, vamos construir juntos, né? Eu acho que essa jornada, esse trabalho é muito escutativa também. Não é só, você tem que escutar o cliente, você tem que escutar. Não, nosso papel também é disso, e construir juntos. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito legal na Ambev é a questão da parceria. Né? E a sustentabilidade não dá para fazer competição. Você tem que unir forças, fazer parcerias, fazer as coisas darem certo, ter um impacto maior se você une. Acho que tem vários exemplos, né? Do movimento Nós, do movimento Mover. Tudo isso são grandes empresas que estão abraçando as causas mais urgentes e fazendo as coisas acontecerem. Então, eu acredito demais nisso para dentro e para fora de casa, né? Então, legal que vocês estão fazendo isso. A gente está agora fazendo o intraempreendedorismo lá 2030, né? 2030 do Pacto Global da ONU. Então, incentivando também as pessoas a se conectarem com as ODS, fazerem alguma coisa, algum projeto que eventualmente a gente possa crescer. Então, acho que tem um pouco desse papel de escutar mesmo e de desmistificar, em suma. Não, eu acho que é legal você tocar nesse ponto que é interessante, né? Querendo ou não, quando a gente fala dessas agendas, a gente tá falando de competências socioemocionais muito distintas do que a gente sempre valorizou no mundo dos negócios, né? De empatia, escuta, vulnerabilidade, colaboração, né? São outros valores aí que vêm pra mesa. Bom, encaminhando ainda mais para o fim, eu queria agora ouvir vocês num exercício de... E aí vou pegar seu gancho, Aron, porque... Você falou, nossa, hoje a gente olha pra trás, né? Olha no retrovisor e fala, nossa, olha o que a gente achava, né? Lá atrás, que era algo, sei lá, talvez ousado. Olha a diferença de onde a gente tá hoje. Se vocês imaginam, assim, né? Estamos daqui a 5 ou 10 anos, o que vocês acham que a gente vai estar falando? O que a gente vai olhar pra trás e falar, nossa, olha aquilo que a gente falava sobre impacto e retorno financeiro. Olha onde a gente tá hoje, assim. Como vocês imaginam... A gente falando sobre isso lá na frente. Profundo. Não é pouca coisa, não. 5, 10 anos, né? 5, 10 anos não é muito tempo. Passa rápido. A gente vai estar enxugando as lágrimas das metas 2030. Então, eu acho que a gente vai estar revendo, né? O que aconteceu com as lágrimas, com a Agenda 2030, mas assim... Eu acho que a gente tem uma preocupação grande aqui. Primeiro, eu acho que a gente vai ter uma surpresa do ponto de vista de velocidade com que certas coisas vão mudar. Né? Assim, eu tenho a impressão de que a gente entrou num caminho, apesar dessas coisas do gás, dos combustíveis fósseis, por causa da guerra da Ucrânia e tal, eu acho que a questão da transição energética ela é uma coisa que vai acontecer fortemente, assim, acho que a gente não vai escapar muito disso mesmo, né? Acho que ela está acontecendo, que é bom, né? Acho que isso vai ganhar mais velocidade, acho que a gente vai ter um impacto muito grande de novas tecnologias, então, assim, acho que a gente tem
inovação e formas de você produzir e destinar coisas que devem crescer muito. Acho que a gente vai ter muitos negócios novos que vão aparecer nos lugares onde os negócios velhos não estavam. E eu acho, e é pena que não é uma nota positiva, mas acho que a gente tem que trazer, eu acho que a gente vai estar muito arrependido da besteira que a gente está fazendo na transição do sistema de mobilidade, porque eu acho que assim, o que está acontecendo com os carros elétricos é o exemplo de como estragar uma oportunidade, né? Ou seja, a gente sempre falou em mobilidade elétrica pensando em veículos de uso compartilhado, pequenos, que você não deixa simplesmente parado. O que está acontecendo na realidade da mobilidade elétrica é pegar os mesmos trambolhos que a gente tem desde o começo do século XX, né, que descendentes diretos das carroças, né, feitos para uso individual, que ficam mais tempo parados do que servindo para aquilo que foram feitos, só que agora com motor elétrico. Isso é o exemplo de como o mainstream se apropriou de uma bandeira, né, e simplesmente jogou fora a oportunidade de transição na mobilidade urbana. Se perde a essência, é o mesmo modelo mental, né? A mesma lógica, mas muda o quê, mas a essência tá... É igualzinho, assim, para mim é o exemplo mais claro de como estragaram. Assim, ou seja, é um jeito que se conseguiu de não mudar, ou seja, como que é? Plus ça changer, plus ça la même chose, né? Quanto mais muda, mais é a mesma coisa. Né? Mudamos para ficar iguais, como dizia o Maquiavel, que é exatamente o que a indústria automobilística fez com a mobilidade elétrica. Né? Então, assim, a gente não pode entrar nesses erros. A gente está perdendo um tempo que a gente não tinha para perder, a gente está colocando recursos que a gente não tinha para perder para fazer uma transição errada na mobilidade, né? Se apropriando de uma maneira indevida de uma bandeira. E sem olhar a análise de ciclo de vida, né? Porque o elétrico não é Pois a solução para tudo. Exatamente. E olha, entrando por aí. Então, assim, é o exemplo do que não devia acontecer. E você, Carol? Bom, complementando, não tem como discordar, concordo totalmente. Eu adicionaria ali mais organização de dados. A gente vai estar mais pautado com dados bem organizados, que eu acho que esse tem sido uma preocupação muito forte das pessoas e das empresas. Então, a gente vai poder tomar decisões com dados mais bem organizados. E legal você falar essa parte da transição energética para o elétrico, porque saiu uma pesquisa recente do Pacto Global, Scania, Bain Company e Ipiranga, que fala justamente sobre isso, que o elétrico não é a solução, né? Que o elétrico é uma transição, que ainda tem o hidrogênio verde, que agora também está em crescente, tomara que fique em maior crescente ainda. Tem outras alternativas de combustíveis e eu acho que a gente tem que olhar forte para isso. Na linha do retorno financeiro, talvez no começo não vai ser um retorno financeiro, mas é um pensamento de longo prazo na sustentabilidade mesmo. Porque hoje, na Ásia, por exemplo, eles começaram a criar alternativas, soluções para essas baterias, porque as baterias são lixo se você não criar um destino correto, né? Então, eles estão colocando para alimentar geradores de hospitais. Só que, gente, não há hospital, não há destino para todas as baterias que têm se produzido. Então, acho que a gente também tem que se preocupar com a análise de ciclo de vida e a destinação dos resíduos depois, né? Acho que é importantíssima essa pauta. Mas acredito que a gente vai avançar. Acho que em alguns pontos a gente avança, né? Acho que o ODS 17, como eu falei, de parcerias, eu acredito demais. Diversidade, acho que a gente está avançando. Podia ser mais rápido, mas... Enfim, acho que eu sempre fui um pouco esperançosa demais, senão a gente desiste, né? Mas acredito que algumas coisas a gente vai... Né? Mas algumas coisas realmente eu não acredito. Infelizmente, eu não acho que a gente vai chegar em 2030 dando... Né, felicitando pelo alcance daquele objetivo. Justo. Difícil. Mas devemos nos mover. Eu acho que assim, Sim, acho que não, isso não é por bom. isso, porque é fundamental que esses objetivos puxam. Eu concordo contigo, assim, eles são muito altos, é que nem a barra do Easy. Assim, a gente não vai chegar lá, mas a gente tem que correr para chegar. Sim. Porque precisa. E explique por que não chegou, né? A gente tem que achar os motivos, tem que saber os motivos porque a gente não chegou. Eu acho que essa é a minha maior aflição, assim. Acho que por isso que eu gosto tanto de descer nesses dilemas e aprofundar, porque eu acho que meu maior receio é que as pessoas que ainda não fazem parte dessa agenda olhem e falem, puxa, ficou complexo demais. Então, vou esperar alguém chegar aí na resposta, na bala de prata, para depois eu me engajar. E a história não entra aqui porque cada um que se move, né, vai gerando aprendizado e visão crítica. E
no coletivo a gente vai ficando mais inteligente para entender qual que é a melhor forma de ir, né? E é a riqueza da diversidade, né? Porque você traz outros pontos de vista, você consegue construir soluções Sim. de forma muito mais rápida Sim. quando você tem mais pessoas trabalhando em conjunto. Sim, né? é verdade que ninguém sabe a resposta, mas cada um tem Exato. uma parte possível de um caminho, né? Gente, uma delícia essa conversa, muito bom. Aprendi, me ajudou bastante nas minhas reflexões, espero que para vocês também. Muito boa. Estamos E- saindo bem reflexivos também. Que bom, acho que assim, é isso que a gente se provoca também lá no dia a dia do Quintessa, né? Eu tenho que fazer agora, tenho que agir porque os desafios são urgentes, mas tem que também parar e refletir sobre a prática, porque senão ela não evolui, né? E como você bem falou, né? Ela tá refletindo os nossos princípios. É assim a melhor forma de expressar a essência do que a gente queria, né? É isso, gente. Obrigada. Começamos muito bem aqui o primeiro episódio do podcast que estamos inaugurando. Obrigada a vocês dois por estarem aqui com a gente e a quem tá ouvindo a gente também aqui pela companhia. O roteiro dos episódios foi feito pela Mariana Vale, pela Paula Caione, com a minha contribuição. E a edição e a gravação foi feita pela Wen Produtora.